Primeiramente, obrigado, né, o pastor Daí por convidar para poder fazer essa apresentação hoje, né? Esse treinamento é muito importante, né? Desde que nós desenvolvemos esse manual do Home Group, nunca teve um treinamento assim com o número de gente, com o número de pessoa grandão, assim, sempre foi grupos menores, né? E nossa ideia era sempre chegar no número de bastante pessoas estudando, porque nós estudamos durante quase um ano e meio, né, para desenvolver esse material. E quando nós desenvolvemos esse material, envolveram-se bastante pessoas, né, desde o reverendo Xi na época até o presidente Coit e outros líderes, né, que da sede também e de algumas missões. E a gente percebeu que o material ficou com uma boa qualidade, né, ou seja, através de seguir os pontos desse material, é possível a gente chegar numa grande vitória na atividade de home group. Isso é uma certeza, no caso, né, que a gente teve, né, quando a gente estava fazendo esse material. E nós aplicamos também, né, em uma missão, e foi muito vitorioso a aplicação das 8 semanas naquele local, né? Teve um bom desenvolvimento durante o período que a gente estava aplicando esse material. Então, é muito bom, né, que esse material esteja ajudando, né, muita gente. E também, acredito que já tenha sido explicado, mas esse material nós estudamos muitas células de igrejas cristãs para poder desenvolver esse material da melhor forma possível. Então, aquelas igrejas cristãs que já tiveram várias vitórias, claro que nós não pegamos apenas do jeito que estava, né? Mas nós modificamos para o nosso estilo de vida, nosso estilo de igreja, né? Inclusive colocamos palavra dos verdadeiros pais em algum momento, né? E então esse material ficou com uma qualidade que, se nós seguirmos certinho, é possível obter bastante vitória dentro do home group. Claro que por causa da situação do coronavírus agora, né? A gente está impedido de reunir fisicamente, né, como home group, mas a gente não pensa só agora, a gente pensa também a médio prazo, longo prazo, a curto prazo, e com certeza o treinamento que recebemos agora é possível aplicar depois, quando a gente estiver pessoalmente, né, junto com o nosso home group. Então, a parte que eu vou falar hoje é a lição 2, né? A lição 2, que fala sobre os 8 elementos para poder criar o código genético do home group. Ou seja, simplificando, né? Para ser um home group vitorioso, então tem 8 elementos que são citados ali. Só que como eles são, é bem longo, né? Eles são cerca de 50 páginas no manual, então a gente vai falar só a metade deles hoje e outro dia a gente vai falar a outra. Então a gente vai falar os primeiros 4, né? Só que antes de entrar diretamente no assunto, né? Eu queria só fazer uma reflexão importante, né? Quando nós temos vitória no nosso trabalho quando nós alcançamos vitória no nosso trabalho de home group, nós gostamos de pensar assim, o home group ele funciona como a base para as outras atividades da providência também. Então, quando nós temos vitória na providência do home group, nós temos vitória na providência maior também. Quando a gente fala providência maior, pode colocar vários pontos, né? Como o Messias Tribal Celestial. Por exemplo, se nós tivermos um home group vitorioso, daquele home group vão surgir nossos filhos espirituais, as pessoas que vão receber a bênção e assim por diante. Também o home group vai contribuir para a vitória da restauração nacional. Nós já sabemos que o Messias Tribal está diretamente ligado com a restauração nacional. Home group também. Imagina uma base de milhares e milhares e milhares de home group no Brasil. Então, quando precisa uma mobilização, a mobilização é feita de forma mais fácil. Essas pessoas vão estar nascendo espiritualmente, né, no passar do tempo, e vão virar membros da igreja, vai crescer o fundamento também. Então, a vitória do home group é essencial para a vitória da restauração nacional, com certeza. E aqui no Brasil, e agora também está expandindo aos poucos para a América Latina, é uma estratégia oficial da igreja, né, para poder apoiar na vitória da restauração nacional. Para aqueles que lembram, a gente sabe, nossos eventos de home group sempre foram eventos grandes, eventos vitoriosos, né? Então, o home group também ajudará na vitória da visão 2027. Nós já
passamos, né, de forma vitoriosa a visão 2020, agora a visão 2027. O home group também ajuda num propósito mais individual, né? Nesse caso, vitória na vida familiar, vitória na missão local, seja como pastor, seja como missionário. O home group tem essa condição de apoiar. Imagina uma providência que tem ali 3, 4 ou 10 home group vitoriosos, né? Que tem sucesso, que sempre está envolvendo pessoas novas e os membros estão crescendo. Com certeza, nessa missão local, seja uma cidade ou seja um estado ou outro, né, outro nível de missão, com certeza a figura central desse local vai sentir muito apoio, né? Durante mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, nós conseguimos fazer, né, numa missão local aqui no interior de São Paulo, cerca de 14, 15 home groups. E nesse período de tempo que esses home groups estavam bem ativos, a missão desenvolveu como missionário mesmo, como igreja local mesmo, né? E foi um sucesso. Então, assim, o home group tem essa capacidade, né, de poder ajudar tanto na restauração nacional, messias tribal, também ajuda na própria vida da pessoa, né? Quando a pessoa se torna um líder de home group, ela está dando mais um passo da sua perfeição individual, ela está dando mais um passo dentro do seu curso fórmula, né? Então, o home group, podemos dizer que é tudo de bom. Tanto é que, de acordo com nossos relatórios, né, do Brasil e da América Latina, vários países estão, de alguma forma, estabelecendo algo parecido com as nossas atividades de home group. Cada um tem certa diferença local, mas basicamente tem o mesmo conceito das atividades de home group, né? Então, é muito importante, primeiro, nós temos esse ponto muito claro quando a gente está envolvido com atividade de home group, seja como líder de home group, seja como membro, ou seja como pessoa que está coordenando os home group naquela missão. De alguma forma, nós estamos conectados com o home group, então é importante ter essa visão. O home group ele não existe apenas, ele não existe apenas por si mesmo, né? Somente existe sozinho, ele está conectado plenamente com toda a providência de forma geral. É importante ter essa visão macro sobre o trabalho do home group. Então, como eu disse, a gente vai falar da lição 2, que é o código genético do home group. Então, tem um ponto aqui que cita no manual. Eu não vou falar todos os pontos, né, 100% do que está no manual, até porque pode ser lido, né? Cada um, acredito que já leu o manual, que eles não leram, podem ler, né, depois, e para poder aprofundar um pouco mais. Então, eu vou falar naqueles pontos mais importantes, né, que também baseado nas aplicações que nós já fizemos em vários locais com certo sucesso, né? Então, no manual aparece essa frase que está aqui embaixo, que eu acho ela muito importante, é uma comparação, né? O código genético é algo da biologia, mas pode ser comparado com a nossa atividade espiritual na igreja também. Então, o código genético ou genoma, ele é de certa forma a chave para todos os segredos e funcionamento da vida biológica, cuja unidade básica é a célula. Nosso home group é uma célula, né? No caso do home group, é a mesma coisa, né? Quando nós colocamos esses elementos que a gente vai citar aqui, eles são extremamente importantes, eles são segredos para o funcionamento daquela célula do home group também e automaticamente da igreja. Então, o código genético ele é para controlar o processo que mantém a célula viva. Então, o nosso home group é uma célula. Quando nós aplicamos bem esses 8 pontos, né, que são chamados aqui no manual de códigos genéticos do home group, nós podemos manter a nossa célula viva, tanto no sentido interno quanto no sentido externo, né, que é uma célula de home group animada, no sentido interno também, que significa que cada pessoa está crescendo, né, porque se a célula for animada só no sentido externo, ela vai se tornar uma reunião social, e é um pouco diferente, acho que foi visto na primeira lição, fala esse ponto, né? O que não é um home group. O home group, com certeza, não é apenas uma reunião social, ele tem que ser mais profundo, ele tem que ir mais além de uma reunião social, né? Então, esses 8 elementos que a gente vai colocar aqui, hoje a gente vai falar somente os 4 primeiros, né? São extremamente importantes para isso. Então, vamos começar. Primeiramente, né, os 8 elementos para um bom home group. Aqui estão os 8 elementos. Um bom líder, um bom local, uma boa atmosfera, canções bem preparadas, quer dizer, um bom uso das canções, compartilhamento da palavra, que é importante no home group, meta semanal, a criação de um vaso amoroso e a multiplicação. O home group tem que ter a finalidade de multiplicar. Então, esses 8 elementos,
eles são extremamente importantes para a saúde do home group, né? Mas hoje nós iremos falar apenas dos 4 primeiros, que estão marcados aí de vermelho: líder, local, atmosfera e também canções que nós fazemos dentro do home group. Então, elemento 1, um bom líder. Então, primeiramente, né, o manual cita esse ponto. Alguns motivos pelos quais não temos muitas pessoas dispostas a se tornarem líderes de home group compromissados. Então, por que razão nós não temos muita gente, né? Se a gente for verificar, principalmente, acredito que nesse grupo, né, tem pastores, tem missionários, né, que estão ouvindo agora, quando a gente vai procurar as pessoas para serem líderes de home group, não são todas as pessoas que querem, né? Então, existe algum motivo por isso, né? Então, no manual, de acordo com o estudo, né, e também de acordo com o estudo de várias igrejas cristãs que têm sucesso nas células, aponta alguns pontos porque não tem muita gente com muito interesse para ser líder de home group. Primeiro ponto importante é sobre o entendimento da visão e a importância do home group. Um dos pontos que pode acontecer é que a pessoa não está com o entendimento e a visão clara sobre a importância do home group. Por exemplo, como nós colocamos agora, né, um dos pontos que nós colocamos, que o home group está diretamente conectado com a providência nacional, está conectado com o nosso próprio Messias tribal, está conectado com a visão 2027, por exemplo. Então, quando nós não temos uma visão muito clara, a ideia do home group pode se tornar muito pequena para a gente. Então, a falta do entendimento da visão sobre a importância do home group, isso pode dificultar o nosso entendimento sobre, quer dizer, isso pode dificultar a nossa disponibilidade para sermos líderes de home group e não apenas sermos líderes, para poder participarmos de algum home group também. E como que é possível aumentar esse entendimento, essa visão? Quanto mais nós participamos de seminários de home group, participamos dos TLHG, né, esses treinamentos de líderes de home group, quanto mais nós participamos, nós lemos os manuais de home group. Esse primeiro manual que está sendo falado agora é apenas um, né? Nós temos 3 livros que têm a ver com o assunto de home group. Tem um livro que fala de 1 a 1, tem um outro que fala sobre a orientação pessoal, orientação 1 a 1, que é onde o irmão mais velho ajuda a cuidar da vida de um irmão mais novo. Isso também tudo se aplica no home group. Então, quanto mais estudarmos os manuais, participarmos desses treinamentos, mais o nosso entendimento da visão e a importância do home group irá aumentar. Outro ponto que as pessoas podem ter dificuldades para se disporem a serem líderes de home group é más experiências anteriores. Alguma pessoa que já cuidou de algum home group ou até tentou cuidar, ou mesmo que ela não foi líder, que ela foi membro, e ela não teve uma boa experiência, talvez o home group não deu certo, teve certas dificuldades, pode ser que o home group até acabou, tem vários casos, né, dessa forma, né? Essa pessoa pode ter um certo trauma dessa experiência anterior, mas nós temos casos concretos de pessoas que mesmo que não tenha dado certo na sua primeira célula de home group, tanto como líder, também como membro, quando essa pessoa começou a estudar novamente, né, fazer condições e começou de novo o trabalho, entendendo que era uma visão importante, né, da providência, essa pessoa conseguiu muita vitória depois. Então, a ideia seria quebrar essa barreira, quebrar esse conceito, né? Às vezes nós temos alguns fracassos no meio do caminho, ou algumas experiências ruins, mas isso não define toda a nossa atividade, né? Imagina se um time de futebol ficar desanimado porque ele perdeu uma partida e nunca mais querer jogar, aí ficaria difícil, né? Então, podemos comparar com isso, né? Se por acaso alguma experiência ruim tenha acontecido, a ideia é passar por cima dessa experiência, entendendo a importância, né, a visão do home group, que é o primeiro ponto, e seguir para frente. Outro ponto é outros compromissos. Muitas pessoas, né, tem vários outros tipos de compromisso. Às vezes é uma pessoa muito ocupada, às vezes ela tem até uma vontade de fazer, mas é a pessoa muito ocupada. Já aconteceu, assim, exemplos práticos, né? A pessoa tinha todo o interesse, mas ela era muito ocupada. Ela trabalhava muito e tinha outras atividades na sua vida também, mas ela queria ser líder de home group. Então a ideia nesse caso é, se ela não pode ser líder, ela pelo menos tenta entrar em contato aos poucos com o home group. Se ela não pode ser líder, um vice-líder, se ela não pode ser o responsável, por exemplo, da música, do lanche ou de qualquer outra parte, ela pelo menos vai no home group como membro. Ah, mas eu não consigo ir todos os dias. Se a pessoa, entre a pessoa e 0 e uma vez por mês é melhor. Entre uma vez por mês e 2 vezes por mês, 2 vezes é melhor, e assim por diante. Então,
mesmo que a pessoa esteja ocupada, tenha outros compromissos, não consegue ser um líder do home group em si, o fato de estar entrando em contato com o home group ela já vai ter certo sucesso, né, nessa interação com o home group também. Também a questão de amadurecimento na vida de fé. Às vezes a pessoa mesmo não está amadurecida o suficiente na vida de fé e ela pode sentir vários tipos de pensamento de que eu não consigo, eu não posso, eu não vou fazer. A ideia nesse caso é o quê? Uma vez que você está apoiada, né, pela sua figura central, quer dizer que Deus está confiando, começa a fazer confiando em Deus, deixa que Deus toca o restante, né? Também questão de falta de capacitação e treinamento. Quando nós não estabelecemos muitas oportunidades para a pessoa se capacitar e treinar, ela pode se sentir mais desmotivada também, com certeza, para querer ser um líder de home group. Então, quando nós abrimos esses treinamentos de líderes de home group, como está acontecendo agora, por exemplo, é importante, né, porque isso vai desenvolver nas pessoas a vontade de querer participar da providência através de ser um bom líder de home group e querer se treinar para isso também. O que ganha a pessoa que deseja tornar-se um líder de home group? Então, a pessoa que superou toda aquela dificuldade inicial de que eu não quero, não posso, ou um pouco desanimado às vezes, que podemos considerar que é até normal, nós temos tantas coisas para fazer, tanto na vida de fé quanto nas atividades em geral da igreja, na atividade geral da nossa vida também, que pode ser difícil a gente ter essa vontade, mas quando nós vamos superando isso aos poucos, entendendo a importância e tentando fazer, isso vai mudando o nosso conceito sobre isso, né? Eu me lembro a primeira vez que a figura central falou para mim, isso cerca de 11 anos atrás, a figura central falou para mim sobre home group, falou assim, por que você não tenta fazer o home group lá na missão onde você está? Eu achava que o home group era pegar a palavra dos verdadeiros pais e sair de casa em casa lendo em 12 casas, por exemplo, a palavra dos verdadeiros pais. Eu comecei com esse entendimento do que era home group, né? Então, depois disso, surgiu aqueles manuais de home group, seminários de home group. Aí eu fui mudando o meu conceito, né? E, com certeza, hoje eu sou uma das pessoas que tenho certeza absoluta que o home group funciona. Um home group bem cuidado, um home group onde as pessoas estão investindo ali e tem harmonia interna e também uma boa administração externa, né, por parte das pessoas que fazem parte. Esse home group ajuda muito, ajuda as pessoas individualmente, ajuda as famílias, ajuda as pessoas a terem vitória, né, com seus filhos espirituais também, e principalmente ajuda a missão local. O home group, ele tira uma boa carga de peso do líder local, do pastor local ou do missionário local, porque o home group ajuda a cuidar. Se tem uma missão com 50 pessoas, a gente faz 10 home group ou 5 home group, então o peso está distribuído. Isso é muito bom, ajuda a missão local a crescer bastante, né? Então, o que ganha a pessoa que deseja se tornar um líder de home group? Primeiro ponto, ela ganha crescimento espiritual, uma oportunidade para o crescimento espiritual. Por quê? Porque ela vai estar cuidando de pessoas. Nós sabemos pelo curso Fórmula, nós estamos escutando, né, os guias internos do presidente praticamente todos os dias, né? E não só por isso, né, nas palavras dos verdadeiros pais, que nós fazemos um doquê da manhã e tudo mais, nós sabemos que quanto mais nós estamos envolvidos com pessoas, mais nós vamos crescer, porque as pessoas têm natureza diferente, característica diferente, pensamento diferente, espiritualidade diferente. Quando a gente tenta amar, tenta cuidar daquelas pessoas difíceis, o nosso crescimento é certo. Então, quanto mais a gente cuida de pessoas, mais a gente vai crescer. Então, não só o líder do home group, mas os membros do home group em geral podem ter grande crescimento espiritual quando se envolve com o home group. O que ganha a pessoa que deseja tornar-se líder de home group? Ela ganha uma oportunidade para desenvolver o seu potencial. Então, dentro de nós temos vários potenciais escondidos. Interessante, quando a gente faz home group, a gente começa a perceber, tem pessoa que tem aquele potencial para organizar as gincanas de um home group, aquelas brincadeiras, né, o quebra-gelo. Tem pessoa que tem capacidade de comunicação, tem pessoa que tem capacidade de dar a palavra, tem capacidade de amar, tem capacidade de relacionamento. Então, esse potencial vai sendo desenvolvido dentro das pessoas, né, quando elas se envolvem no home group. Tenho certeza que cada pessoa que está envolvida com o home group aqui, independente se é muito tempo ou pouco tempo, a pessoa já sabe que em algum ponto do seu potencial criativo ela pode se desenvolver. Então, é uma oportunidade importante para isso, né? Aquele potencial que está escondido lá dentro, ele vai surgir para fora e vai proporcionar o nosso crescimento. Essa pessoa também,
ela ganha capacitação e treinamento. Eu já mencionei antes, né? Por exemplo, esse tipo de seminário que nós fazemos. Antes, né, no ano passado, ano retrasado também, nós fazíamos várias reuniões aqui na sede central e muitas vezes as reuniões eram, às vezes, para missionários, às vezes para missionários e líderes de home group, e teve caso que era somente para líderes de home group. Então, nesses treinamentos, seminários, as pessoas recebem muita capacitação para o seu próprio crescimento e seu desenvolvimento. Interessante que ela vai usar isso tanto no sentido providencial e também no sentido do seu crescimento no curso Fórmula, por exemplo, na vitória do seu Messias Tribal Celestial e assim por diante. Essa pessoa vai receber apoio constante, porque quando ela entra na estrutura do home group, ela não está sozinha, ela está envolvida numa estrutura, então ela tem um líder acima dela que vai cuidar do home group, quer dizer, que vai cuidar daqueles home group que ela faz parte. Aqui no manual é chamado de líder de setor, que é onde uma pessoa, né, depois que ela tem vitória no home group, ela passa a cuidar de vários home group, por exemplo, 5 home group, 6 home group, 3 home group, 10 home group. Então, essa pessoa ela vai receber cuidado e apoio constante, apoio nas suas atividades de um líder que já tem mais experiência de vitória, né, do que ela, e assim por diante. E tudo isso vai beneficiar a vida da pessoa e também a própria providência do home group. Então, a pessoa que deseja se tornar-se líder de home group, falando providencialmente, né, espiritualmente falando, essa pessoa só tem a ganhar, não tem nenhum ponto a perder com isso, né? Quando nós olhamos do ponto de vista providencial, do ponto de vista espiritual também. Ela vai ganhar oportunidade para a vitória na vida pessoal e na vida familiar. Então, como o primeiro ponto, né, crescimento espiritual, oportunidade para ter vitória, porque quando ela começa a aplicar a meta semanal, ela vai perceber que não adianta ela explicar a meta semanal para outros se ela mesma não está tentando praticar. Interessante que vários líderes de home group já experimentaram, inclusive eu também tive essa experiência na prática, que quanto mais o líder de home group tem vitória na meta semanal, mais o seu home group desenvolve e mais os membros do home group também se desenvolvem. Então, o líder de home group vai crescer muito com isso. Quando ele tem vitória na vida individual, pessoal, essa vitória vai para dentro da sua vida familiar também, porque está conectado. Então, esses pontos, né? O que ganha um líder, o que ganha a pessoa que deseja tornar-se um líder de home group. É um ponto importante, né, que o manual do home group toca nesse ponto. Eu coloquei aqui somente os títulos principais, mas quando você lê lá no manual, você vai ver que fala mais detalhes sobre cada um desses pontos e até outros pontos que eu não mencionei aqui. Atitudes erradas diante da possibilidade de liderar um home group. Então, esse título é para a gente poder olhar para dentro, né, de nós mesmos. Só um minuto, que tem uns riscos aparecendo na tela aqui. Não sei o que está acontecendo, só um minutinho. Esses riscos é alguém que está mexendo na tela. Pessoal, por favor. Ah, tá bom. Eu achava que era aqui no meu... Então, a gente vai continuar com os riscos mesmo. Não sei se eles vão sair ou não, mas vamos continuar. Tá dando para ver a tela aberta agora? Tá, né? Vou adiantar lá até onde eu estava. Aqui, né? Tá dando para ver a tela aberta? Porque às vezes quando eu fecho, não sei se ela volta, dá para ver direitinho. Tá dando para ver, pastor, daí? Vamos lá. Então, esse ponto, né, esse elemento aqui, que fala atitudes erradas diante da possibilidade de liderar um home group. Na verdade, é um chamado para a gente raciocinar sobre o nosso conceito que nós temos, às vezes, dentro de nós. Nós sabemos que nós não somos pessoas perfeitas, nós somos pessoas decaídas, e nós temos a nossa mente má, e a nossa mente má, ela é profissional em nos sabotar, ela tenta sabotar as nossas vitórias. Por isso o nome diz, né? Ela é uma mente má, ela não vai querer nada de bom para nós mesmos. Então, sempre que nós temos a oportunidade de crescer, a nossa mente má vai tentar nos sabotar. E onde a nossa mente má está? Ela está dentro de nós mesmos. Então, nossos pensamentos, muitas vezes, pode estar vindo da mente má, né? Às vezes vem da mente original, com certeza, mas muitas vezes, infelizmente, já dizia Jesus lá em João 8,44, ela pode estar vindo do lado errado, né? Então, para a gente perceber que às vezes nós temos em nós esse conceito, não é por maldade, né? Mas nós temos dentro de nós e
nós temos que lutar contra eles para poder vencer na vida de fé de forma geral, mas nesse caso, né, para vencermos dentro das atividades de home group. Então, primeira atitude errada, não sou capacitado para liderar, ou seja, primeiro pensamento, né, que a pessoa tem, eu não sou capacitado, eu não consigo, isso não é para mim, eu não estou disposto a fazer isso. Aí eu até acho importante, mas eu não tenho muita disposição para fazer isso. Também não estou seguro se posso fazer, aquela insegurança, será que eu vou conseguir? Será que tinha uma pessoa, né, que tinha ótima capacidade para liderar o home group, todo mundo percebia isso, mas ela sempre jogava essa questão. E se o convidado fizer uma pergunta e eu não souber responder? Sabe, uma coisa assim que, para aqueles que já têm várias experiências com home group, sabe que isso acontece muitas vezes, às vezes a gente responde, às vezes nem precisa responder, às vezes na própria conversação ali o convidado recebe a sua pergunta e essa pessoa estava travada nesse ponto, né? E se o convidado perguntar uma coisa, o que eu vou responder para ele? Se eu não souber responder, o que eu vou fazer? Então, tivemos casos assim, né? Meu dom é outro, não é esse. Aí eu não tenho dom para fazer isso, eu não gosto de ficar falando e conversando. É bom, né? Porque a gente sabe lá no home group que o líder do home group não vai falar muito, ele vai proporcionar as pessoas a falarem mais, né? Então não tem problema essa questão, né? Então, um ponto importante para a gente poder raciocinar sobre isso, né? Quando esses conceitos vêm na nossa cabeça, é assim, uma vez que Deus chamou e deu a responsabilidade, se nós cumprimos o nosso 5%, Deus sempre fará os 95% dele. Então, se o caminho para que eu seja líder de home group foi bem estabelecido, bem centralizado, ou seja, através da figura central, do líder local, indicação de alguém, e a figura central achou ok, o responsável do home group achou ok, então a gente entende que isso aí é Deus trabalhando. E a gente, quando a gente consegue acreditar que Deus faz a parte dele, o nosso 5% se torna um pouco mais fácil. O problema é quando a gente quer fazer 100%, né? Por exemplo, eu não sou capacitado para liderar, tudo bem, eu posso não ser agora, mas e se eu começar a fazer e bater a cabeça um pouquinho, né, no início, nas primeiras reuniões, e depois tiver uma grande vitória? Tem vários casos assim, né? A pessoa falava, eu sou muito tímido demais, o que eu vou fazer? Aí a pessoa começou, tinha um líder, um vice-líder que ajudava ali, às vezes o vice-líder falava mais, um pouco mais, esse líder mais coordenava. Depois de um tempo fazendo home group, uns 6 meses mais ou menos, um ano, nossa, esse home group teve muita vitória, teve várias multiplicações e teve vários elementos da vitória do home group, né, que vai ser estudado no manual em alguma lição para frente, né? Então, confiar em Deus. Se Deus chamou, se Deus, através do líder, deu essa responsabilidade, tentou dar essa responsabilidade, é importante tentar abraçar, superando, né, as nossas dificuldades naquele momento, os nossos conceitos, né, nossas atitudes internas erradas e tentar fazer. Tentando fazer, a gente vai ter várias surpresas depois. Então, internamente falando, é importante pensar assim, né? Externamente falando, participar dos treinamentos de líderes de home group, porque no treinamento a gente vai conseguir quebrar esses conceitos muitas vezes. O próprio relacionamento e interação que a gente faz ali, isso vai ajudar muito aquela pessoa a quebrar todos esses conceitos que pode ter na nossa cabeça. Não são apenas esses que eu coloquei aqui, acho que cada um pode pensar que são vários conceitos diferentes, né? Mas o manual cita esses e explica, né, algumas razões, né? Então, quando nós fazíamos treinamento de home group, pessoalmente, eu me lembro que tinha 2 efeitos muito bons, que era criar aquela harmonia entre as pessoas que estavam fazendo o treinamento. As pessoas iam no treinamento porque estava com saudade do irmão que estava lá, com saudade do líder que estava conduzindo o treinamento. Então era aquela saudade, aquela vontade de ver, de ficar junto, e isso criava um ambiente muito positivo. E baseado nisso, que eu acho que é a parte sujeito ali da coisa, né, mais importante, aí as pessoas aprendiam também, porque é um treinamento. Então ela aprendia várias lições, lia o manual de home group, estudava, compartilhava, fazia teatros, né, sobre o que estava pedindo ali no manual. Então, esses 2 pontos são importantes. A pessoa vai descobrindo o que ela pode fazer. Talvez o que ela achava que não podia, quando ela começa a viver em comunidade, ali treinando o home group, ela vai descobrindo que sim, que eu posso fazer. Várias pessoas tiveram esse tipo de experiências, né, anteriormente, e com certeza aquelas novas pessoas que forem designadas para serem líderes de home group, essas pessoas também terão esse tipo de experiências, pode ter certeza.
Outro ponto importante, pensamento correto do líder do home group. Lembrando que estamos ainda no primeiro elemento, né? O primeiro elemento é um bom líder. Então, se o home group tiver um bom líder, um líder, né, com capacidade, não significa que ele tem que ter um bom líder na primeira reunião. Esse líder vai treinando, vai se desenvolvendo até se tornar um líder que seja capaz de desenvolver bem a sua atividade de home group, não sozinho, mas junto com Deus, né? Juntamente com a sorte celeste, né, de Deus, dos verdadeiros pais, essa pessoa pode conseguir vitória no seu home group. Pensamento correto do líder do home group. Também citei alguns pontos que o manual menciona aqui. Cuidar de um home group requer bastante dedicação e trabalho, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande e traz recompensas infinitas. Então, tem dedicação, tem trabalho, às vezes a pessoa vai perder algumas horas ali do seu dia, né, para poder fazer algumas coisas que o home group demanda, por exemplo, comunicar com alguém, comunicar com um convidado, preparar alguma leitura e música, etc. Mas é um privilégio importante, porque também ela vai ter um crescimento que outras pessoas que não estão fazendo ou não está envolvida com o home group de alguma forma, pode não estar tendo naquele período, né? Então, e traz recompensas infinitas, principalmente no sentido interno, né? No sentido do crescimento espiritual, do desenvolvimento, que vai ajudar na vitória do home group, quer dizer, na vitória do seu Messias Tribal, do curso Fórmula e assim por diante. Deus sabe exatamente como satisfazer o nosso coração. Esse é um pensamento do líder correto, né? Que o líder do home group deve ter. Esse ponto no manual está explicando assim. Às vezes o líder de home group sente que ele não é reconhecido, às vezes pelos membros, pelo menos no início ali, né? Mas o primeiro pensamento que é importante ter, o pensamento correto, é que Deus é quem sabe, né, que tipo de coração estamos investindo, que tipo de dedicação nós estamos fazendo, e no momento certo, Deus vai satisfazer o nosso coração do jeito que Ele achar adequado. Então, claro que é importante, e isso vai acontecer com certeza no home group vitorioso, o líder ele é reconhecido externamente, né, os membros reconhecem como um bom líder, que faz um bom trabalho, tudo isso é importante, mas Deus é que sabe mais a nossa necessidade, Deus é que sabe mais como satisfazer. E quando nós temos vitória, Deus responde perfeitamente com seu 95% para a gente, né? As bênçãos de Deus são resultado do nosso trabalho sincero. Quanto mais sinceridade nós investirmos como líder de home group, mais Deus poderá produzir resultado. Quando fala resultado aqui, estamos falando de resultado como indivíduos, que é o meu crescimento pessoal, individual, resultado na vida familiar e também resultado no próprio home group, que é o home group crescer, ter convidados, etc. Quando eu vi essa parte aqui, nós estávamos lendo vários livros, nós lemos cerca de 19 livros cristãos para poder pegar, né, vários pontos importantes que nós podíamos utilizar nesse manual. Interessante que quando ele mencionou esse ponto, ele conta toda uma história ali, e eu achei interessante que lá no ano de 2012, 2011, se eu não me engano, eu passei uma experiência um pouco parecida, não exatamente igual, mas um pouco parecida, né, que estava bem no início do home group, estava recém aprendendo ali o que era home group, e os líderes de home e os membros do meu home group não estavam assim todos com aquela energia já. Eu tinha feito só umas 3 reuniões de home group até ali, né? E não tinha tanta pessoa com tanto assim vontade, ainda não tinha quebrado aquela barreira. E eu me lembro que quando ia fazer a reunião de home group vinha aquele desânimo interno, um pouquinho assim, mas vou lá, eu sei que não vai ser aquela ação da RCB tão forte, tão determinada e sabe aquele pouco de desânimo. Mas eu me lembro que eu tentava pensar assim, se eu fizer com sinceridade para Deus, Deus ele pode responder a minha sinceridade, independente de como as pessoas estão agindo. As pessoas, cada um tem a sua situação, né? Cada um tem a sua espiritualidade, a sua capacidade, independente de como as pessoas estão agindo, seja mais ou menos, seja bom, seja ruim. Se eu mostrar sinceridade, Deus pode responder diretamente para mim sobre isso. Eu me lembro que eu tentava, né, do máximo possível, não vou dizer que conseguia perfeitamente, né, mas eu tentava o máximo possível investir sinceridade em cada elemento do home group que estava acontecendo. Nosso home group durava ali cerca de 1 hora e eu tentava ficar vigiando todo momento. Será que eu estou desligando nessa parte de sinceridade? Agora nós vamos fazer comentários. Às vezes nenhuma pessoa comentava, mas será que eu estou mudando esse coração sincero para o home group, para Deus? Se eu não estiver mudando, eu já considero que
o home group é vitorioso. E na hora do quebra-gelo, mesmo que às vezes acontecia, né, de algumas pessoas não estarem tão envolvidas assim no início, nas primeiras reuniões, né, eu tentava fazer com toda a sinceridade, como se fosse o melhor home group ali do mundo, que um monte de gente, e aquela sinceridade, ou seja, negando a mente má. A mente má quer desanimar, a mente má queria julgar as pessoas, essas pessoas não querem nada com nada. Tinha caso ali que as pessoas eram bem mais velhas de igreja do que eu, muito mais tempo de igreja, então aquele sentimento de talvez querer julgar um pouquinho ali, e tentando lutar com tudo isso e mostrando sinceridade para Deus. Eu me lembro que aos poucos foi quebrando barreira e todas aquelas pessoas ficaram muito motivadas depois de um tempo, né, no home group. Esse home group teve um sucesso também na questão de resultado externo, né, que foi multiplicações, e várias pessoas entraram ali, inclusive teve membros novos que entraram ali, até receberam bênção depois de mais ou menos um ano que estava participando do home group, virou membro, hoje é família abençoada. Então nós tivemos vários resultados externos, mas o que eu quero dizer é que a resposta de Deus ali não foi somente o resultado externo, mas o resultado do crescimento interno foi maior ainda. No caso, eu senti um crescimento interno muito grande como líder desse home group, né, que tentando mostrar sinceridade. Então, eu me lembro que quando eu li essa história no livro cristão, que ele conta, né, como que o líder da célula deve agir, eu falei, nossa, é muito interessante, né, que eu pude pensar nisso também lá no início, mesmo sem ter lido esse material ainda. Então, esse é um ponto importante que a gente colocou no manual também. Então, as bênçãos de Deus, tanto no sentido individual, familiar, também no home group em si, elas são resultado do nosso trabalho sincero. Então, isso aí facilita muito a vida do líder do home group. Ele não vai se deixar levar muito se por acaso alguma ou outra reunião dele não sair tão bem assim. Ele vai continuar motivado, continuar sincero, porque a sua conexão é mais com Deus, né? Verticalmente primeiro, e depois ele expande isso horizontalmente. O sucesso de um home group muitas vezes depende mais do que acontece durante a semana. É importantíssimo o líder do home group ter esse pensamento, né? O título aqui que nós estamos falando é pensamento correto do líder do home group, né? Então, muitas vezes o sucesso depende do que acontece na semana. Tem uma parte do manual, não lembro qual lição, que fala assim, o home group não é somente naquela 1 hora que a gente se reúne. O home group acontece 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque o líder sempre vai estar pensando nos seus membros, sempre vai estar pensando nos convidados, nas pessoas novas, naquele membro que não foi, né, na reunião passada, o líder vai estar comunicando com ele. O líder vai estabelecer uma comunicação durante a semana para que os membros possam conectar um com o outro durante a semana. Ele vai estar pensando aquela pessoa que é o anfitrião, que vai receber o home group na sua casa. Ela vai estar ali orando, né, constantemente, todos os dias, mesmo que seja um minutinho só, que seja, colocando música sagrada no ambiente. Então, o home group está acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquela reunião no final de semana é só para colher o resultado do que foi praticado durante a semana. Então, o líder que pensa dessa forma tem sucesso, com certeza. As pessoas só vão nos reconhecer como líderes quando perceberem que estamos dispostos a servir-lhes de todo o nosso coração. É importante, claro que sim, individualmente falando, né, pessoalmente falando, o líder tem aquela vontade que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Isso é normal, não é nada errado. Então, mas é um ponto importante saber que somente as pessoas vão reconhecer quando elas perceberem. E quando fala perceber, está dizendo no sentido espiritual também. Champion já explicou várias vezes, né? Agora chama Chombo, né? Mas antigamente Champion. Champion já explicou várias vezes que cerca de 95% do nosso pensamento, palavra e ação é dominada pelo mundo espiritual. São os nossos antepassados que estão ao nosso redor, espíritos que estão ao nosso redor, eles que estão soprando pensamentos na nossa cabeça, dando vontade de fazer as coisas e sentir as coisas também. Então, quando fala dedicar sinceramente a servir os membros do home group, primeiramente tem a ver com a nossa motivação como líder de home group. Que a gente pode até fazer um sentido de servir internamente, quer dizer, pode até fazer uma forma de servir externamente, falando palavras bonitas e tentando servir externamente, mas se o nosso coração mesmo não estiver dedicado a servir, o mundo espiritual ao redor percebe isso. E o que subjuga natural é a parte espiritual.
Tanto é que tem aquela porcentagem que o verdadeiro pai fala, né? Para você restaurar uma pessoa, 40% depende do mundo espiritual. 30% é amor, 30% é palavra. Então, a parte do mundo espiritual é maior, tanto no testemunho, na parte do home group também. Então, quando nós temos uma motivação pura para poder servir os outros no home group, eles vão acabar reconhecendo também. Então, é importante que apareceu aqui, né? Primeiro, nós temos que ter uma motivação pura para Deus, vertical, depois uma motivação pura para servir as pessoas, juntando sujeito e objeto, motivação pura, fazendo com coração sincero para Deus, também fazendo com coração sincero para servir as pessoas, mesmo que no início a gente não tenha isso, mas a gente vai tentando desenvolver. É normal que no início a gente não tenha, né? Porque se a gente coloca o nosso próprio ideal alto demais, pode acontecer da gente pensar, eu estou muito longe disso. Então, teve uma vez que veio um reverendo aqui, ele era doutor em psicologia, ele falou uma coisa muito interessante, falou assim, se você põe o ideal alto demais, ele se torna um peso e você desanima. Por exemplo, você fala assim, a minha família tem que ser perfeita, tem que ser ideal agora, no momento, aí você já espera que ela vai ser ideal amanhã. Aí você chega amanhã, ela não é ideal ainda. Você tem natureza caída, a sua esposa tem, ou seu esposo tem, o seu filho, sua filha, seu irmão, seu pai, tem natureza caída ainda. Aí, se a pessoa não conseguir administrar bem e balancear bem isso, a pessoa fica desanimada. O ideal fica longe demais e ela pensa que não vai conseguir. Então, assim, pensa tudo isso, mas pensando assim, eu vou treinar para chegar até lá. Então, digamos que eu sinto que eu não estou ainda com toda a sinceridade para Deus. Começamos a treinar, fazer condição e aplicar isso na reunião. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, mas não desiste, continua. Também a parte de tentar servir e amar os outros. Não é fácil, às vezes as pessoas têm, né, características diferentes, etc. Mas vai tentando, e tanto fazendo condição, quanto fazendo ações práticas também. E com isso a gente vai desenvolvendo. Então, eu acho importante, né, colocar esse equilíbrio aqui entre o ideal e onde nós estamos agora. Então, sabemos que o ideal é longo, por exemplo, nós temos que chegar à nossa perfeição, até aí ok, só que nós temos período de tempo. Por exemplo, a verdadeira mãe colocou visão 2020, ela não estava dizendo que 2020 o mundo tinha que ser o reino do céu na terra, literalmente, claro que seria ideal que fosse, né? Mas essa não foi a meta estabelecida oficialmente. Agora colocou 2027, quer dizer, por período de tempo, colocando metas concretas e vamos cumprindo elas, a gente pode chegar longe, né, através dessa atividade de home group. Requisitos para a vitória do líder do home group, pontos importantes. O líder do home group mantém a sua própria saúde espiritual. Então, devemos nos esforçarmos para sermos autossuficientes na nossa vida espiritual, através de oração, fazer fundamento de fé, como leitura, venerações, jejuns e qualquer outro tipo de condição. Tem um exemplo aqui, né, que no livro cristão que a gente leu, né, fala assim, uma das igrejas mais vitoriosas, né, daquela igreja, esqueci o nome da igreja agora, depois eu vou lembrar. Ele fala assim, eles começaram com cerca de 8, 9 home group, depois chegaram a mais de 8.000 células, assim, então foi um trabalho muito grande, né? Eles falaram assim que uma das coisas mais importantes que eles aprenderam foi que o líder do home group que tem vitória, da célula, né, que tem vitória, é aquele líder que está fazendo pelo menos, não se assuste, 1 hora de oração todo dia. Pelo menos. Então, assim, eles conseguiram fazer uma filtragem, né, porque durante 10 anos desenvolveram muitos home group, muitas células, e aqueles que tiveram mais vitórias estavam praticando cerca de 1 hora de oração todo dia. Então, manter a sua própria saúde espiritual é importante. Vida familiar sólida é uma conexão do propósito individual com o propósito público. No princípio divino fala, no princípio da criação, fala, né, sobre conectar o propósito individual com o propósito público, deve estar juntos. Então, assim, o nosso crescimento individual, ok, mas se isso não estiver conectado com a vida familiar sólida, esse crescimento ele vai ser minado, ele vai diminuindo aos poucos. Então, a ideia é assim, fazer a família crescer junto também. E a melhor forma é tentar envolver o máximo possível todos os membros da família no home group. Imagina um caso que somente um membro da família está crescendo espiritualmente, mas quando ele volta para casa ele não compartilha daquele crescimento ali,
que pode acontecer é que toda a energia que ele ganhou lá no home group vai ser destruída. Essa energia ela vai ficar fraca, ela vai enfraquecer quando ele volta para casa, por exemplo, e não tem aquela mesma ação da receber. Então, tentar manter a sua vida familiar sólida também. Então, a vida familiar está como propósito, entra, né, como se fosse finalidade individual do indivíduo, família. Então, conectar isso com a vitória do home group. Na verdade, no manual fala assim: a vitória no home group vai ajudar a vida familiar e a vitória na família vai ajudar a vitória no home group também. A mesma coisa pode ser aplicada com o indivíduo e a família. Quanto mais vitória o indivíduo tem, por exemplo, o esposo tem, a esposa tem, o filho tem, o irmão tem, o pai tem, mais vitória a família vai ter. E quanto mais vitória a família tem como grupo, mais cada pessoa vai estar crescendo também. Então, pensar na saúde espiritual, também saúde da família, no sentido interno e externo. Requisitos para a vitória do líder do home group: o líder do home group ele cuida e também é cuidado. Quer dizer, ele tem sempre alguém que está na providência, né, hierarquicamente falando, abaixo dele e também hierarquicamente acima dele. Então ele está sempre cuidando de alguém, com isso ele cresce, e está sempre recebendo cuidado e amor e atenção de alguém, com isso ele cresce também. Esse é o nosso famoso relacionamento de Abel e Caim, nós conhecemos. Então, no home group nós aplicamos muito isso. O líder do home group ele está cuidando dos membros do seu home group, dos convidados do home group. Ao mesmo tempo, ele tem a sua figura central também, tanto no âmbito do home group, tanto no âmbito da providência em geral, que às vezes é a mesma figura central, mas às vezes a figura central estabelece uma outra pessoa como responsável do home group. Então, ele está cuidando e sendo cuidado sempre. Ele tem que estar dentro desse ambiente, né? Aquele líder de home group que se isola vai ser mais difícil para obter vitória. Frequência fiel ao sermão dominical e aos treinamentos de líderes de home group. Aquela ideia de sempre participar da providência maior e trazer a vitória e a sorte celeste para a providência menor. Comparando com o sermão dominical, o home group funciona como uma asa esquerda, o sermão dominical a asa direita. Os dois têm que estar voando juntos. No primeiro manual do home group fala sobre igreja menor e igreja maior, então tem que estar bem harmonizados. Mesmo está tendo muita vitória no home group, se a pessoa não participa muito do sermão dominical, não vai aos treinamentos e reuniões de líderes, ele pode estar ganhando de um lado e perdendo do outro. É aquele copo de água que pode ter um buraco, pode encher de água de um lado e sair água pelo outro lado. Então, é importante também. Ele é um bom administrador, tanto no sentido interno quanto no sentido externo. E no manual cita, né? É um bom dizimista. Ele pratica o dízimo com a igreja. Importante que, pelo menos no Brasil, né, até agora, o home group não trata com dízimo, né? Então não estamos falando dízimo dentro do home group aqui, estamos falando dízimo da igreja, né? Seja da igreja local, missionários, pastores, ou sede central e assim por diante, né? Então, o bom líder do home group, não só o líder, o membro, ele também é um dizimista, até porque nós sabemos, né, que o dízimo é questão de fundamento de fé, questão material. Se Satanás estiver acusando a nossa parte material, é difícil desenvolver a outra parte interna também, né? A parte espiritual. O líder, como bom administrador, ele administra bem o seu tempo, os seus dons, a sua capacidade, ele consegue distribuir bem as atividades dentro do seu home group para que todo mundo cresça junto. Senão, somente o líder cresce e os outros não crescem. Então, ele distribui as atividades para que as pessoas possam crescer juntos. Requisitos para ser um líder de home group vitorioso: tem que ser aprovado pela figura central para aquela função. Então, basicamente, todo mundo que se torna líder de home group, a figura central está aprovando primeiro, né? Se a figura central, por algum motivo, acha que a pessoa não deve tornar aquele líder de home group, então deve passar um período de tempo antes que ele se torne o líder do home group. Então, ou seja, o que está dizendo aqui é que deve ser um home group centralizado, né? Se a pessoa está afastada da igreja, por exemplo, e ela forma uma célula de home group ali, é muito difícil que Deus trabalhe daquela forma. É importante ela conectar com a figura central, que ela pode receber amor de Deus e direcionamento de Deus através dela. Um bom líder do home group também, ele dá testemunho, porque no home group nós temos que trazer, chega um momento que nós temos que trazer pessoas novas, então participar das atividades como testemunho, seja oico, seja mutirão de testemunho, seja video center ou outros, né? Convidando os vizinhos, etc. Se o líder do home group faz testemunho, os membros do home group também vão fazer
Então, um bom líder de home group tem esse requisito. Ele dá testemunho, ele até cria campanhas de testemunho dentro do seu próprio home group. E ele tem o desejo de se tornar um líder de setor, que significa cuidar de vários home group. Quando o home group começa a multiplicar muito, então ele cria ali 4, 5 home group, esse líder se torna líder de setor. Depois ele vai se tornar líder de área e assim por diante, né? Então no manual, estou usando esses nomes porque no manual usa esses nomes, né? Quando nós escrevemos assim. Então, ele tem que estar querendo desenvolver o seu home group, chega um momento que ele não vai cuidar de uma célula mais sozinho, ele vai cuidar de várias células. Então, ele já passou a sua experiência como aquele general de guerra, né, que já cresceu, chegou um momento que ele vai cuidar de vários líderes de home group. O seu home group vai ser os 5 líderes de home group que está abaixo dele, por exemplo. E uma vez por semana ele reúne com eles, ou mais, não só uma vez, né, ou mais, comunica com eles, ajuda esses líderes a terem vitória igual ele teve, e ajuda esses líderes a desenvolver, cada um multiplicar 5 vezes o seu home group também, e assim por diante. Então, tem que ter essa vontade, né, de ter vitória como indivíduo, depois, quer dizer, como uma célula, depois multiplicar e tornar-se responsável de setor de home group, e assim por diante. Responsabilidade do líder de home group. Então, vários pontos que o manual cita aqui. Orar diariamente pelos membros de seu home group e dos convidados. Garantir que cada membro do home group está sendo bem cuidado, seja por ele mesmo ou seja por outro membro do home group. Relatório pontual, isso é importante, né? Na providência do home group, muitas vezes nós precisamos de relatórios, nós marcamos as datas, né, para receber, porque quando o relatório chega, né, a gente tem que organizar e passar para frente, passar para cima, né? Então, se o home group esquece ou não é pontual, atrapalha toda uma cadeia de relatório. Nós sabemos que relatório é conexão com Deus, né? Então, ser pontual no relatório é muito importante também como líder de home group. Garantir um clima de companheirismo, alegria, comunhão entre os membros dentro e fora da reunião de home group. O líder de home group deve preocupar com esse ponto. Distribuir tarefas e responsabilidade entre os membros e formar novos líderes. Então, como já tinha mencionado antes, né? Não é que o líder do home group faz tudo sozinho, ele vai distribuindo, porque assim todo mundo vai crescendo junto com ele. Só um ponto que eu quero comentar aqui, né, que às vezes algumas pessoas podem experimentar isso, né, que às vezes quando a gente distribui a tarefa, tem pessoa que não está muito disposta a fazer. Ah, não quero fazer muito. E às vezes o líder de home group desiste na hora. Ah, tá bom, se ele não quer fazer, eu vou fazer. Aí acaba acumulando tudo para ele de novo, ele fica pesado e ele não consegue dar conta às vezes, né? Ou se dá conta, ele fica muito atarefado e acaba prejudicando outra coisa. Então a ideia é assim, não é para desistir. Se o membro não quis naquele momento, aí tenta depois de novo, tenta falar de uma outra forma, dar outra oportunidade diferente, até convencer a pessoa a fazer. Lembrando que muitos de nós, como líder de home group, quando foi dado para a gente a responsabilidade, a gente também não queria, pelo menos meu caso, né? Quando eu comecei a pegar a ideia do home group, não tinha aquela vontade, vamos fazer e tal. E com o investimento da figura central, foi surgindo a vontade de fazer, né? E depois acabei fazendo. Então, a gente pensa nisso também, né? Que essa pessoa não quer fazer nada, mas vamos tentar de novo, tentar amar ela mais um pouco, e tentar novamente, até chega um momento que quebra a barreira e ela se determina a fazer. Preparar a multiplicação de maneira que um novo home group seja gerado de forma natural e saudável. Um líder de home group sempre pensa na multiplicação. Ele tem que estar pensando nisso, né? Como se fosse aquele trabalhador que está ali trabalhando o mês inteiro pensando no salário que ele vai receber no final do mês. Ou seja, chega um momento que tem que multiplicar. Se o líder do home group fica ali, um ambiente muito gostoso, no home group maravilhoso, e ele nem quer multiplicar, alguma coisa está errada ali. A visão dele não está bem. Porque no home group, por que a gente não fala dividir? Porque dividir significa estar diminuindo. Na verdade, multiplicar está aumentando não só no sentido numérico, né? 1 vira 2, mas a própria capacidade de amor do líder do home group vai crescer também, porque ele amava um home group, agora ele está amando 2. É como se a pessoa tem um filho espiritual, agora tem 2. Ela vai crescer mais. Então, ela cresce, o coração de líder desenvolve mais, né? Pensamento importante, o líder do home group tem sob seus cuidados o que os pais celestiais, os verdadeiros pais e a igreja têm de mais valioso, que são as pessoas. Então, como líder de home group, é importante ter esse conceito importante, né?
a coisa mais importante para Deus, né, para os pais celestiais, para os verdadeiros pais, e para a igreja em geral, para a comunidade sagrada, né, dos pais celestiais, são as pessoas. Tanto pessoas que já são membros mais antigos, de médio prazo, de curto prazo, pessoas que vão virar membro ainda, que são os convidados, simpatizantes, tudo isso é o mais importante do que o próprio prédio em si da igreja, mais importante do que a própria missão ali, quer dizer, do que a própria casa, né, da missão, por exemplo. Mais importante são as pessoas. Então, o líder do home group tem essa importância muito grande dentro da providência, tem essa confiança, né, que Deus colocou pessoas, colocou seus filhos para que ele possa cuidar. Um bom líder busca satisfazer as necessidades dos membros. Isso é um ponto importante, né? Os pontos listados abaixo não são obrigatórios, mas são ótimas sugestões de atividades que o home group poderá realizar de acordo com a sua situação local. Então, o líder do home group tem que analisar isso junto com a sua figura central local, junto com seus membros, né? Por exemplo, fazer visita às pessoas do home group que estão no hospital, por exemplo, às vezes acontece. Proporcionar comida como cesta básica em tempo de crise ou enfermidade, com apoio dos irmãos do home group. Tentar ajudar as pessoas em suas variadas necessidades, por exemplo, indicar um emprego, mutirão de construção, reforma, doação de roupa, alfabetização, etc. Cada home group tem a sua situação local, como está dizendo aí no manual. Não são obrigatórios. O líder do home group pode utilizar essas coisas, se ele se sentir inspirado, e muitas outras coisas também, para melhorar ainda mais o relacionamento com as pessoas do home group. Tem uma observação importante aqui, muito cuidado com o tema dinheiro dentro do home group. O manual do home group fala assim, dentro do home group, né, na interação entre os membros, se alguém quiser dar dinheiro para alguém, por exemplo, que esteja necessitando, se ele quiser dar e tiver o dinheiro para dar, tudo bem, dê. Mas tenta evitar o máximo possível utilizar a estrutura da organização do home group, por exemplo, para emprestar dinheiro para alguém. Essa questão de emprestar dinheiro, não só nas igrejas cristãs, eu me lembro que quando eu li, tinha um capítulo quase inteiro falando disso, e a pessoa falou, isso já destruiu vários tipos de relacionamentos. Porque Satanás aproveita para utilizar também. Então, é importante tratar separadamente, né, a questão do dinheiro com o home group. Eu quero ajudar aquela pessoa? Sim, ajuda. Ajuda fora do ambiente, né? Ou seja, fora da estrutura do home group. Na verdade, nós sabemos que quando se trata de dinheiro público, a gente nunca empresta, né, para uso individual. O home group não trata com dízimo, o home group não recebe dízimo. Tem home group que faz algum tipo de campanha, né, para recebe algum tipo de dinheiro ali, mas para poder fazer a sua camiseta, a sua bandeira, para comprar comida, até aí normal. Aquele caixa do home group para ser usado como necessidade pública, né, tem que ser bem transparente, mas realmente é muito importante não entrar nessa questão, né? Aproveitar ali o ambiente, a atmosfera do home group. Então, para alguém pedir dinheiro emprestado, para alguém emprestar dinheiro para alguém, geralmente essa questão dinheiro, como está representando todas as coisas, tem muito interesse tanto de Deus quanto de Satanás e pode realmente estragar muitos tipos de relacionamento. Então, é melhor não tratar isso dentro do home group diretamente, porque estaria arriscando muita coisa, né? Segundo elemento, então até agora falamos sobre o primeiro elemento, que foi o maior deles, né? Não se preocupa, não está longe para acabar, tá bom? É que o primeiro realmente é muito grande, porque é um dos mais importantes, que é a cabeça, né? O líder do home group. O segundo é um bom local. Aqui eu não coloquei muita coisa, somente fiz um breve resumo do que fala ali no manual. O local das reuniões, normalmente, é uma casa, o lar dos irmãos da igreja. Um ambiente institucional, por exemplo, uma empresa, um escritório, pode não ser muito propício para uma boa comunhão e harmonia, a não ser que tenha aquela atmosfera agradável de casa. Então, onde é a reunião do home group? Na casa. O nome já diz, home, deve ser no lar, deve ser na casa. Então, evitar fazer reunião, vamos fazer na empresa. Eu me lembro que a gente estabeleceu na missão lá onde eu participava, assim, mesmo quando o home group é na igreja, a gente não fazia no salão da igreja, apesar de ter todo o ambiente ali, né? Tinha caixa de som, tinha telão, tinha tudo. A gente descia lá para a cozinha do missionário e fazia dentro da cozinha dele, da sala dele, e era muito agradável a atmosfera, diferente da atmosfera de sermão dominical. Diferente daquele ambiente formal, né? Eu quero dizer. As casas são associadas com famílias e amigos. Os lares são o ambiente mais apropriado para a comunhão e a harmonia depois da reunião. Quando nós fazemos em escritórios, em outros lugares,
Escritórios são locais de negócios, formalidades, então as pessoas vão adquirir aquele ambiente. Acredito que até o ambiente espiritual do local já é assim, né? Aquele ambiente mais formal. Então, é melhor, né, na medida do possível, não estou dizendo que é proibido, tá? Mas na medida do possível, fazer na casa. Quando trata de locais também, então, questão de manter a limpeza do local sempre é agradável, organização das cadeiras de forma adequada, preparação do lanche, por exemplo, para poder formar para estabelecer um bom local para o home group. Às vezes na casa tem vários telefones, às vezes na hora do home group, vários telefones chamando. Pode acontecer algumas vezes, na sala da casa tá acontecendo um home group, na cozinha tem uma TV ligada, ou no quarto, e barulho. Assim. Então, tudo isso, a pessoa que vai preparar o local deve estar tentando melhorar o máximo possível. Às vezes dá para ser perfeito, às vezes não. Já aconteceu, às vezes, fazendo home group, um cachorro do vizinho latindo desesperadamente, assim, do lado de fora. E assim que acabou a reunião, a gente foi embora, o cachorro parou de latir. Então, isso pode acontecer de estar tendo um jogo e alguém soltando fogo de artifício, ou seja, tem coisas que a gente não dá para controlar. Mas aquilo que dá para a gente controlar, é importante esforçar o máximo possível, né? Também, sobre a questão dos locais, do ambiente, né, do local, fala ali no manual, né? Às vezes acontece, inclusive cita um exemplo, não sei se cita no nosso manual aqui, que eu não lembro agora tudo que está escrito ali, mas eu me lembro que quando eu li o manual, o livro, né, da Igreja Cristã, falava assim, já aconteceu numa célula de home group que tinha ali 3 convidados, mais ou menos 5, 6 pessoas, e o dono da casa, a esposa, os filhos, e o dono da casa achou que seria ideal deixar o cachorrinho dele passeando no meio. Ele gostava muito de cachorrinho, ele ama o cachorrinho e deixou ali, né? E só que no final, depois, né, que foi todo mundo embora, o convidado de 2, quer dizer, o pai espiritual, a pessoa que trouxe 2 daqueles convidados, chegou até o anfitrião, né, da casa e falou para ele que os 2 convidados, eles são irmãos e eles têm alergia a pelo de animal. Então imagina, será que eles estavam preocupados? Será que eles estavam realmente aproveitando da reunião do home group? Ou será que eles estavam preocupados com a alergia deles ali? Inclusive no livro fala assim, o dono da casa ele percebeu na hora, por isso que eles levantaram e foram no banheiro várias vezes. O dono da casa até percebeu isso, né? Então, tem que ver bem, né? Se o que me agrada vai agradar todo mundo. Nesse caso, quando a gente está preparando o local, quando nós somos o anfitrião, tem uma parte no manual aqui, não hoje, né? Mas vai falar sobre o trabalho do anfitrião também, é um trabalho muito importante. Na verdade, nós fizemos até uma apostila só do anfitrião, só que a gente não lançou ela ainda. A gente pode até ver com o pastor daí depois, acredito que o Maurício, né, que está participando da reunião, acredito que ele tem essa apostila ainda, que foi feita, e acho que pode ajudar muito para aquelas pessoas que vão receber em casa. Só que no nosso caso agora, infelizmente, né, durante essa questão da pandemia, que esperemos que vai acabar logo, a gente não tem que preocupar ainda muito com essa parte, que nós não estamos recebendo na casa, mas nosso pensamento é a médio e longo prazo também, então é bom estudar e aprender desde o início, né? Elemento 3, uma boa atmosfera temos que criar. No manual do home group fala sobre 3 tipos de atmosfera importante para o home group, né? Primeiro, a atmosfera de alegria, ela vai contagiar todos os presentes e as pessoas novas pelo clima de descontração e pela presença de Deus, produzindo encorajamento e bem-estar. Então, um home group com uma atmosfera de alegria, pela minha experiência, eu acho que 90% está feito já ali. Claro que não depende só disso, tá? Mas quando consegue criar uma atmosfera de alegria natural no ambiente, já isso contagia muito, contagia os vizinhos, contagia todo mundo. Outro ponto importante, né, para a atmosfera, são 3, né? O outro é a fé. A atmosfera de fé atrai o bom mundo espiritual e a presença de Deus e dos verdadeiros pais, a ponto da vizinhança inteira ser afetada pela presença de Deus na vida daquele home group. Então, já aconteceu, né? Quando leio esse ponto, às vezes lembro de alguma coisa que aconteceu, né, no home group que a gente participava antes algumas vezes, que realmente já aconteceu assim, de a gente estar fazendo ali a reunião e o vizinho chama o dono da casa e fala, o que está acontecendo aí? Parece que vocês são uma família, parece tão gostoso o ambiente. O que está acontecendo aí? Já aconteceu esse tipo de coisa, né? Mas esse dono da casa, ele fazia muita oração no local, ele colocava música sagrada para tocar ali. Então, assim, ele fazia uma atmosfera de fé
E graças a Deus esse home group tinha muita alegria, né? Todo mundo era recepcionado ali do lado de fora e era uma atmosfera muito boa depois que quebrou muitas barreiras, vitórias, né? Na meta semanal. Um ponto importante no home group é assim, ele vai ser muito vitorioso, independente da sua característica. Quando eu falo característica, significa assim, independente se as pessoas são mais tímida, mais extrovertida, menos extrovertida, independente disso, ele vai ter muita vitória se as pessoas conseguirem quebrar barreiras, porque Deus interfere. Se Deus interfere, Deus ele não vai se limitar se a pessoa é tímida, não é tímida, ele vai fazer acontecer ali alegria, vai fazer acontecer fé e tudo mais que o home group precisa. Então, quebrar a barreira é importante. Quando cada um consegue quebrar a barreira, quando fala quebrar barreira, significa cada um quebrar a barreira individual primeiro, sabe? Aquele conceito que nós temos no home group, às vezes a pessoa desanima de participar, tudo isso é barreira. A pessoa quebra isso e continua fazendo, e oração, e continua participando. A nível de home group também, às vezes as primeiras reuniões de home group não são tão animadas e amorosas assim, mas a gente tenta forçar ali para que seja, depois de um tempo quebra a barreira, tanto individual, vencer a meta semanal também, principalmente, é mais importante, que a gente não vai falar hoje, mas talvez amanhã, não sei, algum outro dia, a outra metade aqui da lição 2, é importante, quebrando barreira no nível individual, familiar e também no nível de home group, a pessoa consegue ter sucesso dentro do seu home group de forma geral. A terceira é a atmosfera de amor. A atmosfera de amor vai unir cada vez mais os membros do home group, a ponto desse amor transbordar para os convidados e vizinhos, que saberão que somos verdadeiramente seguidores dos verdadeiros pais e irão querer segui-los também. Então, a atmosfera de alegria, fé e amor vai contagiar não somente os participantes do home group, mas vai contagiar aquele bairro onde o home group está inserido também. Então, quando falo de atmosfera, é importante pensar atmosfera de alegria, de fé e de amor. Quando o líder do home group for fazer oração e os membros do home group fazer oração para o home group, é importante pedir claramente para Deus, né? Ajude que o nosso home group desenvolva uma atmosfera de alegria, de fé e de amor. De tanto pedir várias vezes para Deus, Deus faz o seu trabalho. Também dentro da parte da uma boa atmosfera, membros e visitantes devem sentir-se em casa. Essa atmosfera deve ser gerada pela fé em oração e condições anteriores. Como vamos criar uma boa atmosfera? Fazendo condições anteriores, fazendo condições internas, antes de começar o home group mesmo e nos dias anteriores ao home group também, como já foi falado aqui, né? O home group acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, condições anteriores, orações, é muito importante. Então, internamente é isso. Externamente falando, essas condições que nós fazemos, né, ganhamos a condição interna, condição de indenização, deve ser expressa por obras externas, como atenção, cuidado, serviço e amor demonstrados na prática. Então, ficar só na parte interna é 50%, ficar só na parte externa é 50%. É preciso ter condições de oração, fé, etc., mas na hora da reunião em si, e não só na hora da reunião, tentar tratar o máximo possível com atenção, com cuidado, servir e também com amor. Isso vai facilitar gerar essa boa atmosfera no ambiente. Os moradores da casa, anfitriões, devem ser bons acolhedores, amigáveis, ter bons relacionamentos com a vizinhança também. Antes que qualquer pessoa chegue, o líder e o anfitrião devem separar uns 5 minutos ou mais para eles mesmos sentarem-se no círculo e orar pela reunião, para que a bênção de Deus venha sobre todos. Então, às vezes, é importante que tem uma parte do manual também que fala, né? O líder do home group chega antes, pode ser junto com o vice-líder ou qualquer outro membro que queira, para poder, junto com o anfitrião, com a pessoa que vai receber ali na casa, eles organizam o ambiente, eles fazem oração junto, colocam música sagrada ali, acho que vai aparecer aqui em algum momento sobre esse ponto. E alguns minutos, que seja 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ou tanto que for possível, isso é uma preparação para poder receber as pessoas quando elas chegarem no melhor ambiente possível. Lembrete importante aqui, né? O líder do home group, o vice-líder, o anfitrião e quem mais quiser podem e devem fazer oração no local da reunião. Por exemplo, chegue mais cedo e façam 12 minutos, 21 minutos, 40 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 7 minutos de oração para a reunião daquele dia. Quando alguns líderes de home group praticaram isso, mesmo que parecia ser uma ação simples, mas eles relataram que sentiram grande diferença na sua reunião de home group daquele dia.
O anfitrião pode e deve orar durante a semana para que a sua casa se torne um local usado por Deus para abençoar todos que estarão na reunião de home group, membros, convidados. Importante que o anfitrião da próxima reunião, a pessoa que vai receber o home group em casa, ele já saiba disso na reunião anterior, 7 dias antes. Ele vai orar, colocar música sagrada, principalmente funciona muito quando a gente coloca música sagrada no ambiente, é esse ponto que está aqui, né? Quando possível, imediatamente antes da reunião, não somente antes, tá? Durante a semana também, deixe durante uns 40 minutos música sagrada tocando em volume médio no local. Então, vai começar às 5 horas da tarde, desde as 4h20, coloca ali, ou desde as 4 horas, música sagrada. Teve um líder de home group, um anfitrião, que deixou música sagrada tocando o dia todo na casa. Tudo bem, foi ótimo a atmosfera. Eu me lembro que eu senti uma atmosfera muito celestial, naquele momento onde o amor de Deus podia fluir muito bem, né? No momento da reunião, não é obrigatório tirar fotos dos verdadeiros pais no ambiente. Esse é um ponto que nós colocamos que foi a dúvida de muita gente. Teve pessoas que achavam que era obrigação. Então, mesmo que tinha convidado novo, ela pensava que tinha que deixar a foto ali de qualquer forma. E tinha muitos casos que o convidado estranhava por algum motivo e ficava com foco muito naqueles dois orientais que está vendo ali e acabava não aproveitando a reunião. Então, não tem nenhum problema para colocar essa frase aqui no manual. Eu consultei, né, nós consultamos as figuras centrais oficiais, né, claramente sobre isso, e a resposta foi muito clara, né? Não tem nenhum problema. Se a atmosfera naquele dia, né, por ter pessoas novas, etc., precisar tirar fotos dos verdadeiros pais, não tem nenhum problema. Pode ser retirada do local, porque o home group ele é algo para fora, para atrair as pessoas para a igreja depois de um tempo. Então, naquele momento onde não é adequado ela ter contato com a foto, não tem nenhum problema retirar a foto do local. Não é obrigatório. Se não tiver problema nenhum, não tem problema também. Pode deixar a foto, até deve deixar a foto, né? Se o home group tiver somente membros, simpatizantes que já conhecem, que já aceitam tudo bem, não tem problema nenhum. Não foi colocado aqui, mas não sei se os líderes de home group, se tem casos assim agora, mas bem no início, uns 10 anos atrás, tinha muitos líderes que achavam que precisava fazer, né, a veneração, geralmente da família. Isso realmente não é um dos requisitos do home group, né, para poder fazer. Elemento 4, o último elemento, canções bem preparadas. Então, o quarto elemento são as canções. Canções sagradas da FUPM, quer dizer, no caso agora, né, da Comunidade Sagrada dos Verdadeiros Pais, mais canções gospel também. Então, aqueles home group vitoriosos estão misturando equilibradamente canções de dentro e de fora. Então, não precisa ter aquele conceito de que deve ser apenas canção sagrada, que realmente estou comentando aqui porque logo no início, acredito que agora não tem mais esse ambiente, mas no início já escutamos líderes de home group comentando que ele sentia como se fosse errado ele cantar qualquer uma outra música, por exemplo, aquela música como Zaqueu e etc., né? Jesus Cristo e outras, né? Ele sentia que não, tem que passar a tradição dos verdadeiros pais. Então, na verdade, depois ele percebeu que não, no home group não exige assim. No home group, pelo contrário, tem que ser mais aberto possível. Pode até acontecer de fazer um home group somente com canções gospel. Não tem problema. Se o líder do home group avaliar que naquele dia é importante fazer assim, né? Então, home groups estão equilibrando bem as canções. Não devemos cantar canções tristes e paradas, e sim canções animadas e alegres. É o que nós queremos no nosso home group, né? Nós queremos canções que vão ditar o ambiente da reunião. Canções geralmente são a primeira coisa que acontece ali, né? Então, já entra no ambiente alegre desde o início para poder pegar esse ambiente e levar para toda a reunião. As pessoas de fora não conhecem nossas canções, podemos ensiná-lo. Nós temos canções fáceis, como Manancial da Vida, por exemplo. Eu não lembro nenhum seminário de home group, seminário de 7 dias, que nós ensinamos para as pessoas a canção Manancial da Vida, que as pessoas não tenham gostado. Todos, sem exceção, todo seminário, pelo menos o seminário que eu estava presente, quando nós começamos a falar, olha, tem uma canção muito bonita aqui, nós vamos cantar aqui umas 2 vezes para você aprender, e cantava Manancial da Vida. Todas as pessoas elogiavam a canção, todos eles gostavam da canção e aprendia ela e no final do seminário estava cantando a canção lá nos corredores. Então nós temos música da igreja que nós podemos ensinar, principalmente aquelas músicas mais fáceis, né? No manual cita, né, essa música do manual, é Manancial da Vida.
Na hora de cantar, nós devemos expressar nosso coração a Deus, aos verdadeiros pais, a Jesus, com alegria e investimento, porque nós cantamos também as canções gospel. Então, pensar em Deus, verdadeiros pais, quando estiver cantando canções gospel, pensa também, além de Deus, verdadeiros pais, pensar em Jesus e assim por diante, né? Cantar com voz e também com espiritualidade para quebrar barreiras, não somente cantar alto em si, mas colocar força espiritual ali, sabe? Ficar mentalizando, né? Através da música, da canção, vai abrir o ambiente espiritual, abrir, quer dizer, vai melhorar o ambiente espiritual, preparar o ambiente espiritual para que as pessoas sintam bem, para quebrar barreira aqui. Então, quando o líder do home group e os membros do home group que já são mais maduros estão pensando assim, as canções funcionam muito bem. Como preparar as canções? Então, primeiro, definir antecipadamente quais músicas serão cantadas. É importante, né? Definir antecipadamente, porque senão chega na hora ali, você abrindo e procurando. Tem caso que a pessoa que vai cuidar da música é muito profissional, ela é rápida no gatilho, na hora ali ela já decide, já canta e pega todo mundo de surpresa e vai bem, mas nós temos que falar no manual, colocar no manual o que se aplica a todo mundo, não apenas a uma pessoa que tem habilidade, mas então, assim, é melhor ter as músicas bem preparadas já, de preferência ensaiada, né? Se a pessoa for tocar no violão, por exemplo, etc. Saber cantar direitinho para evitar o máximo possível perder tempo no momento das músicas, fazer uma sequência ali de alguns minutos sem muitos problemas, né? Para não desviar a atenção. Evitar a progressão negativa. O que é isso? Às vezes nós queremos cantar uma canção um pouco mais lenta, não tem problema, não é proibido, podemos até fazer encaixar adequadamente. Mas o que não pode acontecer é assim, cantar todas as canções alegres no início e cantar as tristes no final. Por exemplo, vamos cantar ali 5 canções, canta 3 alegres e 2 tristes. Aí começa a reunião naquele ambiente triste, né, internamente, psicologicamente falando. Então, toma cuidado. Se for colocar canções mais calmas, seria melhor colocar no início ou no meio, mas terminar com uma canção mais alto astral possível. Questão do tempo das canções. Deve ter um tempo fixo, nós não podemos ficar cantando 1 hora ali, mas o líder do home group deve ser o sujeito no momento, principalmente através de uma conexão que ele está ali com Deus, ele consegue perceber o ambiente. Tem caso, por exemplo, que o líder definiu assim, vamos cantar 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Quando chegou naquele momento ali, nos 10 minutos dele, os 15, 20 que seja, ele percebeu que o ambiente está muito celestial e isso está beneficiando demais, principalmente os convidados. Eu já vi líder comentando assim, né? Então, nesse momento, né, a inspiração de Deus para ele canta mais 1 ou 2 canções. Então, ele não vai se apegar simplesmente eu falei 20 minutos, quando deu 20 minutos, vamos cortar a música no meio e parar. Não é assim. Ele pode ser flexível de acordo com a inspiração que ele tiver no momento e o ambiente que ele estiver observando. Eu já vi home group que cantou durante 45 minutos. Não estou dizendo que isso é um exemplo, tá? Que tem que ser seguido, porque a reunião vai durar cerca de 1 hora ali, né? Mas eu já vi home group que cantou cerca de 45 minutos. Foi um sucesso. A reunião durou mais de 4 horas. Também isso não é uma sugestão de horário, de tempo de reunião, tá? Durou mais de 4 horas e foi um sucesso. Estou dizendo que assim, que quando o líder de home group está inspirado por Deus, mas tem que estar inspirado mesmo e vendo o ambiente ali, o que está acontecendo, né? Ele pode flexibilizar algumas coisas, sendo inspirados por Deus, que tudo acontece da melhor forma possível. Evitar músicas muito profundas e internas demais. Sabe aquelas músicas da igreja que nós sabemos que tem um efeito no sermão, tem efeito nos nossos seminários, mas no home group não vai combinar. Sabe aquela música muito longa demais, muito profunda, que só os membros vão entender profundamente e os convidados vão ficar perdidos. É melhor evitar essas canções no ambiente do home group. Uso da tecnologia, MP3, vídeos e etc. No manual do home group está explicando assim, que nós devemos usar de forma adequada esses elementos da tecnologia, porque não é em todo home group que tem uma pessoa que vai tocar um violão, que vai cantar bem, etc. Então, assim, no manual nós colocamos uma coisa que todos os líderes do Brasil inteiro podem fazer, quer dizer, todos os home group podem fazer. Então, por exemplo, é muito importante que no home group tenha uma caixinha de som, não sei se está dando para ver na minha câmera aí ou não, mas estou mostrando aqui agora na câmera uma caixinha de som. É importante que tenha alguma caixinha ali, por exemplo,
Porque muitas vezes ele pode cantar usando o MP3, sabe? Ele baixa na internet, pede alguém para ajudar ali, como fala, algum karaokê, né? Só a parte instrumental de uma música e canta, ou mesmo que não seja só instrumental, que seja a música mesmo, e põe na caixinha e todo mundo canta junto. Então, no manual do Home Group, inclusive, nesse manual, né, que nós estamos falando dele agora, inclusive ele dá um tom muito mais assim de... É importante que faça desse jeito. Só que assim, pensando bem depois, e até conversando com vários líderes, inclusive líderes de Home Group vitoriosos, nós percebemos assim que não é bom fazer como se fosse obrigação. Todo mundo tem que cantar só pela caixinha, só pelo MP3, ou por algum vídeo. Tem pessoa que põe na TV da casa, né, o vídeo, canta. O Micael de Itapecerica gravou todas as músicas sagradas, umas 10, 12 músicas, né, da igreja. Então, pode usar também as músicas, os MP3, pode conseguir, né, para cantar nossas músicas também. Então, assim, nós temos os instrumentos. O que eu quero dizer aqui é assim, se tiver um violeiro que vai tocar bem, pode, não tem problema nenhum. Mas é importante dominar também essa parte. Por quê? Porque no dia que o violeiro não puder ir, o home group não pode depender só dele. E quando multiplicar, então uma célula vai crescer muito e a outra não, porque não tem o violeiro ali. Então, pode utilizar os dons que tiverem ali? Pode e deve, mas eu acho muito importante dominar também. Por exemplo, se um dia que não vem violeiro nenhum, o líder do home group, uma pessoa que for responsável, né, das músicas, ele deve ser capaz de pegar a sua caixinha ali de som, ou que seja na TV lá da casa, tanto faz, colocar ali seu MP3, cantar junto com todo mundo e fazer o mesmo ambiente musical. Então deve dominar também essa técnica. E depois disso fica à vontade, pode cantar com violão, cantar com pandeiro, cantar só batendo nas palmas, aí não tem problema, mas é importante dominar também isso para não ficar perdido em algum momento que não tiver aquele elemento, aquela pessoa, né, que pode fazer essa parte. Rodízio das pessoas responsáveis pela música. É importante envolver todo mundo, não só o líder, não só o vice-líder, mas fazer um rodízio, colocar cada pessoa responsável uma semana. Claro que conversando bem com essa pessoa, utilizando principalmente o dom daquela pessoa, né, a capacidade dela. Não tem como forçar, no home group não tem como forçar nada, né? Você é obrigado a trazer as músicas semana que vem. Mas eu não quero, não posso, não consigo. Não, você tem que trazer. E esse tipo de ambiente nunca acontece no home group, né? Mas sempre de forma adequada, no momento adequado, da maneira certa, né? Canções com sabedoria. Escolher antecipadamente, providenciar cópias. Tem home group que faz o seu livro, né, do home group, é bom fazer, livro de músicas. Evitar canções muito difíceis. Não precisa falar sobre cada música, isso evita quebrar o ritmo. Sabe, eu cantei Manancial da Vida e eu falo 5 minutos dela, não precisa. Só, gente, vamos cantar agora uma canção muito importante. Está aí na página 6, todo mundo tá vendo aí, né? Quer dizer, todo mundo tem nas suas mãos a cópia, ou tem o nosso livro, né, de música, e o violeiro já começa, ou solta o MP3 aí, vamos cantar, assim, coisa rápida, né? Senão ficar explicando cada música, falando dela, realmente quebra o ritmo. Eu mesmo já experimentei isso, né? Quando eu ficava falando demais da música, quebrava o ritmo. Quando eu parei de falar e só cantava naquele momento, então, naquele momento Deus quer trabalhar através da música. Depois tem o momento da palavra que Deus vai trabalhar também. Usar músicas mais conhecidas da maioria. Então não pega aquela música que só eu gosto dessa, então eu vou cantar, mas ninguém conhece. É melhor dar uma pesquisadinha direitinho. Quanto mais interesse tiver nas pessoas, a gente vai perceber o tipo de música que eles gostam e tentar pegar o que a maioria gosta e também sabe cantar. Principalmente para que elas possam cantar juntas, né? Procurar música que as pessoas gostem. O líder das canções deve dar o exemplo na hora de cantar, deve dar o exemplo na forma de cantar mesmo. Se o líder, na hora de cantar, ele está ali caladinho, ou a pessoa que é o responsável da música, né? As pessoas não vão sentir bem. Se ele estiver cantando também, animando as pessoas para cantar, é importante. Por isso, escolher uma pessoa para ser líder das canções, que tem o dom daquilo ali, é importante também. Se tiver uma pessoa assim dentro do home group. Então, chegamos à conclusão nesses primeiros 4 elementos, né, que nós estudamos. Então, eu vou colocar eles mais uma vez aqui. Primeiro elemento é o líder, que é o resumo de tudo que nós falamos. Ele tem que ter um crescimento interno constante e também usar a sua criatividade na condução do home group. São os 4 elementos estudados hoje, né? Segundo, local. Deve ser agradável e acolhedor. Pode ser simples, pode ser o mais simples possível. Não está dizendo que tem que ser local rico, milionário, nada disso. Pode ser local simples. Nós já fizemos home group em garagens, que
foi maravilhoso. Já fizemos um home group assim, um local bem simples, sentado assim entre a cozinha e o quarto, em cima da cama, né, do anfitrião, casa pequena. Mesmo assim, foi um ambiente maravilhoso, todo mundo gostou demais. Então, não é questão de tamanho nem de riqueza em si, mas o local em si é agradável e acolhedor, na medida do possível, internamente também, externamente. Canções, que é o terceiro elemento, para abrir o coração das pessoas e preparar o ambiente. A canção tem a sua função, não é só para encher linguiça, né? Vamos colocar mais uns 10 minutos aqui para dar 1 hora. Não, as canções têm o seu momento. Se nós tivermos a atitude correta, Deus trabalha através das canções também. E quarto, atmosfera de oração através do mundo espiritual, que é uma atmosfera de alegria, de fé e de amor. Através de oração, condições, como nós citamos, né, chegando antes na oração, vai mobilizar o mundo espiritual e o home group vai ficar na atmosfera de alegria, de fé e de amor. Então, é isso até aqui, foi o que nós planejamos, né, para poder estar falando hoje. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenha ajudado de alguma forma. Muito obrigado.